Quantos estão ansiosos, desejosos pela palavra do Senhor? Amém? Isso é muito importante. Nosso coração está aberto no louvor, na palavra, porque solo ruim, a semente pode ser a melhor que for, a semente não produz. Que nosso coração, o meu e o seu, essa noite, seja um solo fértil para a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler junto Isaías 43, versículo 10, você que trouxe a sua Bíblia. Desculpa, antes de nós lermos o texto, eu esqueci de uma coisa. Eu vi o Júnior aí, gostaria de convidar o Júnior a vir aqui na frente, os pastores e os líderes também. Você já pode deixar aberto em Isaías 43, mas antes disso nós vamos apresentar aqui o Júnior, Jovino Cambre Júnior, mais conhecido... Surpresa. Os líderes de clã podem estar vindo aqui também, aqui em cima. O Júnior se batizou sábado agora, né? Glória a Deus por isso. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do Júnior, a Deus. Agora eu convido você com as mãos estendidas para cá, o Júnior na posição de receber. Pai, está aqui a vida do teu filho, Pai, sendo ligado, Senhor, nessa casa, Jesus. Pai, essa decisão tão importante na vida dele, Pai. Eu oro que o Senhor possa estar fortalecendo ele, Pai. Eu oro que o Senhor possa estar, Pai, direcionando os caminhos, Pai, assim como o Senhor já tem feito, Pai. Que ele possa ser frutífero no reino de Deus, Pai. Que ele possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. E aqui nessa igreja também ele possa receber o conforto, o abraço, o ombro amigo. Pai, nós oramos, ligamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse aqui é o seu certificado. Agora você está oficialmente membro aí da igreja. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Talvez você seja o próximo. Eu sei que está aí sentado. Você deve pensar assim, eu nunca, esse negócio de ser crente, vir no culto até pode ser, né, Wesley? Como nós estávamos conversando esses dias. Mas você nem sabe o poder que há na palavra de Deus. Se Deus te pegar de jeito, cara, você não tem para onde fugir. Ele vai dar uma rasteira bonita e você fala, eu só tenho que me render. Amém? Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair do carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O último texto, fique tranquilo. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Até cansei de ler. Quantos entenderam o texto? Amém? Poucos, né? Eu também acho que eu não ia compreender, porque é lido rápido,
mas é para que você saiba. Agora nós vamos entrar na mensagem. Eu peço que você preste atenção, porque para nós entendermos o que Deus está querendo falar com você, primeiro nós precisamos entrar lá no contexto em que estava sendo escrita essa passagem. E essa é a minha tarefa aqui. Isaías, quem escreveu esse texto, ele é conhecido como profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele foi o profeta que mais escreveu a respeito de Jesus Cristo. Ele é considerado um dos profetas maiores na Bíblia. E ele é um profeta que profetizou durante o período do exílio. Existem profetas na Bíblia que profetizaram pré-exílio, uns durante e outros após o exílio. Então, o contexto dessa passagem é tudo após a criação do mundo, é após o dilúvio, é após Moisés ter libertado o povo no Egito, aberto o Mar Vermelho, aí já entraram na terra prometida ali com Josué, aí veio os reis, os juízes depois dos reis, o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, o terceiro Salomão e assim tantos outros reis. E chegou aqui nesse período que novamente Israel foi levado em cativeiro. Então Isaías está falando com o povo de Deus, o povo dele, mas o povo está no cativeiro babilônico. Ele está num dos momentos mais tristes e cruéis da história de Israel. E Isaías está profetizando para esse povo. E Deus, Ele deseja se revelar. Ele deseja que eu e você conheçamos Ele, o seu caráter e os seus atributos. Nós vamos ver algumas passagens aqui, novamente do texto que nós lemos, e você vai poder perceber que Deus, Ele quer que você conheça Ele. Vamos juntos ali no versículo 10 de Isaías 43. Deus está falando para o povo, para que você saiba, para que você creia, para que você entenda que sou eu mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou. Então Deus está falando para o povo, para que o povo saiba, para que o povo creia e para que o povo entenda. Isso nós podemos trazer como uma das características da palavra de Deus. Deus escolheu falar comigo e com você, hoje aqui essa noite, para que você saiba que Ele é Deus, para que você creia que Ele é Deus, e para que você entenda que Ele é Deus. Ele está falando, antes de mim nenhum Deus se formou. Deus, Ele é antes de tudo. Deus, Ele é antes de tudo. Vamos ver o próximo versículo. Fora de mim não há Salvador. Deus é antes de tudo. Fora dele não há Salvador. Ele é o único que pode nos salvar. Versículo 12. Ele anunciou salvação, realizou salvação. Pode pular para o 13. E o povo viu isso. Antes que houvesse dia, antes de tudo, Deus é eterno. Eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é imbatível. Deus é imbatível. Deus não tem adversário. Então é esse Deus falando para o povo dele, para que vocês creiam, para que vocês vejam, para que vocês entendam que eu sou esse Deus. Ele está lembrando o povo aqui, eu sou esse Deus. Eu sou esse Deus. Nós precisamos crer no Senhor, sim, mas também saber quem é o Senhor, os atributos de Deus, o caráter de Deus. Deus é fiel, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Inúmeros atributos Deus tem. Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Deus é Jeová Rafá, o Deus da cura. E esse Deus, Ele está falando, gente, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês creiam, eu quero que vocês ouçam quem eu sou para vocês. É isso que Deus está falando aqui. E aí vamos para o versículo 16. Esse aqui, meus irmãos, olha o que diz. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que Deus está falando aqui? Qual que é esse episódio? Esse episódio aqui é quando Deus abriu o mar para o povo passar. Quantos aqui conhecem essa história? Levanta a mão. Se você conhece a história do povo que foi atravessar e Deus abriu o mar. Deus está falando, eu sou esse Deus. Eu sou esse Deus. Por que Ele faz menção desse milagre? Talvez esse
seja um dos milagres mais conhecidos naquela época do Deus de Israel. As nações conheciam o Deus de Israel, porque sabiam, não, esse é o Deus que livrou eles da mão do Egito, esse é o Deus que abriu o mar, esse é o Deus que opera maravilhas. Então Deus está fazendo menção, eu sou esse Deus, aquele Deus que abriu o mar. Ele está falando com o povo, ele está se dirigindo, ele está usando a boca do profeta, para a palavra chegar até aquelas pessoas. Então ele está falando, eu fiz isso, eu abri o mar. O versículo seguinte, ele diz dos cavaleiros, do exército do faraó, do Egito, que foi afogado ali, porque Israel passou, o exército veio atrás, e o mar fechou. Então ele está falando, estão extintos, apagados, porque Deus livrou Israel. Então, prestem atenção, fiquem ligados, isso que Deus está se dirigindo para o povo. E olha o que ele fala no versículo seguinte, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Poxa, eu acho que Deus, ele tem um problema bipolar, só pode, porque Deus, ele está fazendo todo o povo aqui lembrar aquilo que aconteceu, quem era o Deus, e agora Deus fala assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Sabe por que Deus está falando isso? Porque ele está falando para um povo que estava no exílio da Babilônia, eles estavam longe da sua terra natal, eles haviam sido capturados como escravos, e agora eles estavam numa terra estrangeira, servindo como escravos. Talvez esse povo, ele já ouviu essas histórias dos seus pais, dos seus avós, não, o nosso Deus é o Deus que abriu o mar, o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus conosco, Emanuel. Talvez eles cresceram, essas pessoas cresceram ouvindo tudo isso, e Deus agora está falando com essas pessoas, não mais com os pais, não mais com os avós, ele está falando com essas pessoas, comigo e com você. Eu sou o Deus que você ouviu falar, eu sou o Deus que alguém te convidou para vir na igreja, eu sou o Deus que fez aquilo na vida do fulano, do ciclano, eu sou o Deus que operou maravilhas. Mas ele fala para mim e para você, como ele falou para aquele povo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, porque esse povo que estava lá na Babilônia conhecia Deus somente do que os pais contavam, somente do que os avós contavam, somente daquilo que aconteceu no passado, mas eles mesmos não conheciam Deus. Poxa, que Deus é esse? Eu estou aqui escravo, servindo o império babilônico. Que Deus é esse que permite tudo isso? Que Deus é esse que permite isso na minha vida? Que Deus é esse que a minha vida está nessa situação? Talvez esse seja o questionamento de pessoas que estão aqui essa noite, e para você Deus está falando, não lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Por quê? Por quê? O próximo versículo. Eis que eu faço coisa nova, está saindo a luz, fresquinho, porventura não percebe? Eis que porei um caminho no deserto, tem um louvor, né, Ageu? Caminho no deserto, luz na escuridão, e rios no ermo, lugar solitário, lugar ressequido. Deus faz rios nesse lugar. Deus agora, ele está se dirigindo para esse povo, não lembra? Eu estou falando aqui para você saber que eu sou Deus, mas esquece as histórias que eu te contei, porque eu quero fazer algo na tua vida. Aquilo que você ouviu falar do Egito, eu quero fazer na tua vida. Aquilo que você ouviu falar dos teus pais, eu quero fazer na tua vida. Aquilo que você ouviu falar do pastor no culto, eu quero fazer na sua vida. Aquilo que você ouviu falar, Deus quer fazer na sua vida. Eis que eu faço uma coisa nova. Deus é maravilhoso porque Ele consegue fazer aonde não tem mais jeito, aonde não tem mais esperança. Pega uma situação, aqui não tem mais jeito, coloca Deus ali e você vai ver as coisas se transformarem. Você pega um lugar deserto, você fala, aqui não tem como nascer vida,
Mas quando Deus fala, vai nascer vida, nasce vida. Porque o poder não está no lugar, o poder não está na situação, o poder está no Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar com você essa noite. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele não está perguntando assim para o povo se está difícil aí na Babilônia, está doendo aí na Babilônia, porque Ele sabe que está. Ele não é que não está interessado, Ele está interessado, mas Ele não quer que você foque nas situações, Ele quer que você foque em quem Ele é, no que Ele pode fazer. Então talvez tenha algo na sua vida que está sem cor, sem brilho, está doendo, tem tristeza, está penoso, como deveria estar para esse povo. Eu me imagino naquela situação, sem esperança nenhuma. Imagina o Império Babilônico, meus irmãos. Quantos aqui já estudaram sobre a Babilônia? Leram alguma coisa? Meus irmãos, a Babilônia da época era mais potência que os Estados Unidos é hoje. Era assim, não havia ninguém para bater com eles, eles eram os melhores em tudo. Ciência, matemática, finanças, arquitetura, eles eram os caras. Eles tinham um muro ao redor da Babilônia, que passava carruagem em cima do muro, era um muro intransponível. Todos os exércitos que se botavam para lutar contra a Babilônia, caíam e pereciam, porque era um exército poderoso, ninguém conseguia entrar na Babilônia. Eles eram fortes, eles eram valentes, e mais ainda, eles eram inteligentes, porque todos os povos que eles dominavam, eles tiravam as pessoas mais capacitadas. Um exemplo, Misael, Ananias, Azarias, se eu não me engano, Daniel, os 4 amigos, vocês lembram desses caras? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram na fornalha? Esses caras são israelitas. Babilônia chegou em Israel, pegou, esses aqui são os mais capacitados, vamos pegar e levar para a Babilônia. Tanto que Daniel se tornou governador na Babilônia. Então eu estou falando aqui de uma nação poderosa. Eu fico pensando que o povo não tinha esperança, falava, não dá mais, não tem como, é assim, a nossa vida vai ser isso aqui, nós vamos precisar viver essa vida, tentar melhorar o que dá, mas vamos morrer assim, é o que eles pensavam. Mas Deus usa a boca do profeta para falar com o povo. Eis que eu faço uma coisa nova, eis que eu faço um caminho no deserto, eis que eu faço surgir rios no ermo, aonde tem sequidão, Deus vai fazer surgir água. Aonde não há mais alegria, Deus vai trazer alegria. Eu não sei qual a situação, mas eu creio que foi Deus que me direcionou para trazer essa palavra ao teu coração. Quem sabe tem alguma coisa faltando na tua vida. Quem sabe você está lá dentro da Babilônia, a Babilônia é o teu pecado, o teu erro. A minha família não tem mais jeito. Como eu já ouvi testemunhos. Isso é muito poderoso. Quando você coloca na mão de Deus, aí você vai ver o sobrenatural acontecer. Porque se for perguntar para cada um que está aqui, você está na igreja, é lógico ou é ilógico? Eu não sei, mas é ilógico. Eu nunca, se você perguntasse, você quer estar na igreja, você quer pregar? Sim, é meu sonho. Ilógico. Mas quando Deus entra, aquilo que era impossível, aquilo que parecia que não ia dar mais jeito, aquilo que parecia que era o fim, Deus pode fazer um caminho. Talvez você está num beco, que você não vê saída, Deus faz uma saída. Porque esse Deus que nós estamos falando aqui, e esse Deus Ele está falando com você, que Ele faz coisas novas. Ele faz coisas novas. E eu creio que essa mensagem de Deus, porque eu creio que tem pessoas aqui essa noite, que estão nessa situação. Talvez o coração, aqui você está bonitinho, cheirosinho, mas lá dentro você fala, não tem mais jeito, não dá mais. Isso aqui, impossível. Mas quando você coloca Deus, a matemática é diferente. Uma noite inteira pescando, uma palavra de Jesus enche o barco a ponto de ir a pique. Jesus, não é bom pescar de manhã, não sei qual que é a desculpa do pescador. De acordo com a palavra do Senhor, é o melhor horário para pescar. Talvez você esteja no pior momento da sua vida, mas na matemática de Deus, na lógica de Deus, é o momento perfeito para Ele entrar e mudar as coisas de lugar.
A pergunta que eu faço, você crê nisso? Porque Deus está falando para o povo para que você veja, para que você entenda e para que você creia. De nada adianta ter esse Deus, conhecer esse Deus, mas não crer que Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Versículo 21. Muitas pessoas têm crises na vida porque não conseguem compreender o porquê elas foram criadas. E Deus fala para o povo, talvez o povo estava passando por uma crise de identidade. Por que eu estou aqui? Meu Deus, Babilônia, escravo, o que eu estou fazendo aqui? E Deus fala, ao povo que eu formei para mim. Deus formou eu e você para Ele, para celebrar o meu louvor. O meu louvor quem? O meu? Não, o louvor de Deus, porque aqui são palavras de Deus. Então, uma coisa que você precisa entender essa noite, a minha e a sua vida foram criadas pelo Senhor. E o propósito da minha e da sua vida é louvar o Senhor. E Deus está falando isso para o povo que não tinha mais esperança. Eu criei vocês. E o propósito da sua vida é louvar o meu nome. Mas como, Senhor, que eu vou louvar o meu nome, o seu nome? No lugar que você está hoje. É o melhor lugar para Deus começar a glorificar o nome dEle. Mas, Senhor, você não sabe, Deus, o lugar que eu estou. Você não sabe a família que eu estou. Você não sabe como é lá no meu trabalho. Deus sabe. E é naquele lugar que Deus Ele quer te usar para glorificar o nome dEle. As pessoas olhar para você e não ver mais você, ver o Senhor através de você. Porque esse é o propósito da minha e da sua vida. Se você veio num culto esperando ouvir uma palavra, não, você é um vitorioso, você é um vencedor, não é isso que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando é que é Ele através de você, é você diminuir e o poder dEle se aperfeiçoando em você, é o poder de Deus na sua vida, e é isso que Ele está falando. O propósito não é o que você pensa, às vezes é o que você pensa e Deus confirma, mas às vezes é algo além do que você pensa, e o propósito de Deus para nós é glorificar o nome dEle, aonde quer que nós estejamos. Isso é muito interessante, porque de Deus falar que faz algo novo, porque a gente olha para o lado, ou até situações que já aconteceram na nossa vida, e a gente pensa, não, Deus vai fazer assim. A gente tenta botar Deus numa caixa. Não, Deus fez assim com fulano, então Deus vai fazer assim comigo. E o que Deus está enfatizando aqui nessa mensagem para o povo, é que Ele vai fazer algo diferente. Deus vai fazer algo novo. Deus, meus irmãos, Ele não trabalha no atacado, Ele trabalha no personificado, Ele faz único. Aquilo que Deus tem para fazer em você é único. É único. Então, se você tentar se comparar, tentar se encaixar, não vai funcionar. A única maneira é você se render, se entregar, buscar a esse Deus. E agora o último versículo para nós encerrarmos. Meu Deus, depois de Deus ter falado tudo isso, Ele fala assim, contudo. Eu imagino até triste Deus, Isaías falando através de Deus. Isaías falando, vocês entenderam, não ficou claro, mas Deus falando através de Isaías, é isso aí. Contudo, não me tens invocado, contudo, você não me tem buscado, contudo, você não me tem procurado, e de mim te cansaste, ó Israel. Deus está falando, eu sou esse Deus, que quando eu decido agir, ninguém pode impedir. Eu sou esse Deus. Mas você, meu povo, você não tem me buscado. Você se cansou de mim. Você desistiu de mim. Você não me busca, você não me procura. Depois de Deus falar tudo isso, do poderio, da majestade, da glória, da salvação, porque Ele é a única fonte de salvação. Ele é que perdoa pecados. Mas Ele fala, contudo, você não tem me buscado. Que não seja o caso meu e seu essa noite.
depois você ouvir um pouco, isso é poucas palavras, daquilo que Deus é, você busque Deus. Coloca a tua vida diante de Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor. Vamos ler Provérbios 3, o 5 e o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará. Ele fará. Muitas vezes nós pensamos assim, não, para ir na igreja eu preciso melhorar. Para ir na igreja eu tenho que dar uma ajustada na minha vida, senão eu não posso ir na igreja. Gente, a gente só vem na igreja por causa da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós recebemos, reconhecemos o Senhor, é Ele que transforma a nossa vida. Então, nós não podemos passar uma imagem para as pessoas de fora da igreja, que aqui tem perfeição. Não, as pessoas têm que pensar assim, eu estou com um problema, eu tenho que buscar a Deus. Assim como eu e você fazemos. O problema é que às vezes a gente usa máscaras, usa armaduras, para parecer que a gente é perfeito. Não, eu vou na igreja, não tenho problema nenhum. A minha vida, tudo certo. Mas não é assim. A gente está aqui para buscar esse Deus. É Ele que endireita, é Ele quem faz, é Ele que transforma. A pergunta é, você reconhece isso? Você entrega os teus caminhos ao Senhor? Porque é diferente, meus irmãos, você entregar o teu caminho ao Senhor, e você, ainda que no limite Deus age, mas quando você entrega bem no início, é bem mais fácil, Deus consegue trabalhar muito mais, do que você já está à beira de explodir, aí você busca Deus. Busca antes. Você está ouvindo essa palavra? Não, eu não tenho nada na minha vida que está assim, está tudo, tem alguns problemas, mas está tudo certo. Busca Deus, que aí talvez você não chegue num grande problema. Você não precisa também chegar numa situação que você está a ponto de abandonar, desistir da vida para buscar Deus. Você pode buscar agora, hoje, aqui, porque o último texto que nós vamos ler, Mateus 7,7, e eu quero orar com você, porque olha o que Jesus fala. Jesus está ensinando a orar nessa passagem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 8, pois todo o que pede recebe. Alguns, só os mais bonitos? Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, essa é a palavra de Jesus, o ensino de Jesus. Como eu falei, eu não sei as situações, mas eu sei do poder da palavra do Senhor, que pode entrar na tua vida e transformar todas as coisas. Não é que Ele vai mudar do dia para a noite, você vai entrar num processo, mas no final você vai se alegrar, porque tem uma promessa nos Salmos, algumas promessas agora eu já lembrei, mas uma delas é que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilos de alegria. Então talvez hoje seja um dia de tristeza, mas coloque tuas lágrimas diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todas as nossas lágrimas, Deus tem contadas ela num odre, é como uma oração ao Senhor. Deus recebe nossas lágrimas como uma oração. Gostaria de convidar você a se colocar de pé.